Essas 7 capacidades prevêem sua próxima década melhor que qualquer exame de laboratório. A boa notícia é que você pode checar se ainda as tem assistindo a este vídeo. Se você leva mais de 15 segundos para levantar da cadeira 5 vezes sem usar as mãos, a abordagem da sua saúde precisa mudar radicalmente. Precisamos ir além do "estou bem para a minha idade". Quais perguntas realmente importam após os 60 são aquelas que não se respondem com exames. Se seu pai, mãe ou sogro levantam do sofá sem apoio, se recuperam de um tropeço sem cair e sobem 3 andares sem ficar ofegantes. Eles se lembram do que jantaram anteontem ou não? Essas são as perguntas importantes. Quando fazemos isso, prestamos atenção a um conceito-chave, a reserva fisiológica. O que é isso? Bem, é a capacidade excedente que os órgãos e sistemas do seu corpo possuem para manter o equilíbrio interno e responder a um estresse, uma doença, uma lesão ou ao envelhecimento. É a diferença entre a capacidade máxima, a máxima de um organismo e seu consumo basal, entre o que faz em repouso e o que você precisa fazer no dia a dia. Quanto maior a reserva fisiológica, melhor. Ou seja, reserva fisiológica é quanto ainda resta no seu tanque para enfrentar a vida. E atenção, você a perde silenciosamente, ela não avisa até o dia em que você precisa dela. Os 7 testes que aparecem neste vídeo medem esse tanque. Cada um mede algo específico: sua massa muscular, seu consumo de oxigênio, seu equilíbrio, sua cognição ou sua saúde hormonal. E além disso, em cada uma delas eu te digo como treiná-las em casa, sem equipamento, de forma muito simples. Atenção, se você falhar em 3 ou 4, precisa começar a mudar sua saúde agora mesmo. Os testes e provas não foram inventados, é claro. Cada um deles tem respaldo na literatura científica e resultados clínicos validados que eu vou te mostrar. Então, vamos começar. A habilidade número 1 é levantar de uma cadeira sem usar as mãos 5 vezes em menos de 12 segundos. No mundo dos testes funcionais, chamamos isso de teste de sentar e levantar, e é o mais subutilizado na gerontologia. Esse teste mede a força dos quadríceps, dos glúteos, o controle postural, além da capacidade cardiovascular. É feito com uma cadeira padrão que tenha o assento a aproximadamente 45 centímetros do chão. Se for assento duro, melhor. Esta tem assento macio. Se demorar mais de 15 segundos no teste, seu risco de queda triplica. Mesmo se demorar mais de 12, já há risco. Mas se esse for o seu caso, não entre em pânico, porque é uma das coisas mais fáceis de melhorar e treinar. Como treinar isso? Fácil, pratique o mesmo exercício. Levantar-se de uma cadeira com as mãos apoiadas nos ombros, sem apoios. Repita diariamente em 3 séries de 10 no mínimo. Faça-as o mais rápido possível, mas lembre-se de estender totalmente o quadril ao ficar em pé no final. Mãos no peito, nos ombros, encoste totalmente o bumbum na cadeira. Em 6 semanas dedicado, você melhora de 2 a 3 segundos. Um estudo da Universidade de Lorraine, com mais de 1.600 pessoas com mais de 65 anos, demonstrou que quem demora mais de 15 segundos para fazer esse teste, repito, dobra o risco de quedas recorrentes. Esse dado é muito importante. E este estudo espanhol, o Toledo Study for Healthy Aging, com quase 1.900 pessoas acompanhadas durante 10 anos, descobriu que aqueles que geram pouca potência nesse movimento, o que acontece com eles? Pois têm um risco muito maior de mortalidade, de morrer por qualquer causa, tanto em homens quanto em mulheres. Embora isso fosse mais acentuado em mulheres. Na habilidade seguinte, 6 em cada 10 pacientes meus acima de 65 anos falham. O pior é que não sabem disso. A segunda habilidade é ficar em uma perna só por mais de 10 segundos com os olhos abertos. Você tira os sapatos, fica de pé com os braços junto ao corpo, levanta um pé do chão e cronometra. Você consegue ficar 10 segundos sem se apoiar? Ótimo, se não, atenção, teste com ambos os pés, pois o resultado pode variar entre o direito e o esquerdo. Em 2022, no British Journal of Sport Medicine, foi publicado um trabalho do grupo do Dr. Araújo, no Rio de Janeiro. Eles acompanharam 1.700 pessoas, entre 51 e 75 anos durante 7 anos, certo? Aqueles que não conseguiam ficar 10 segundos em uma perna só tinham 84% mais chances de morrer nesse período. E isso depois de ajustar por idade, sexo, peso, doenças crônicas, ou seja, um teste que dura 10 segundos. Conseguiu prever um aumento de 84% na mortalidade nesse grupo populacional. Isso te surpreende? A mim não. O equilíbrio reflete a integração do cerebelo, sistema vestibular, sistema proprioceptivo, força e visão. Se ele está fraco ou falha, é sinal de que muitas peças atrás também estão fracas.
E você pode treiná-lo correndo ou caminhando por superfícies instáveis, como na montanha, ficando em um pé só por 1 minuto todos os dias e tentando a cada vez perder menos o equilíbrio durante esse minuto. Se você for progredindo e já estiver muito fácil para você fazer isso de olhos abertos, pode fechar os olhos, você vai ver como fica muito mais complicado. E dessa maneira você vai treinar algo que nunca é treinado, ao qual nunca se dá atenção e que está totalmente esquecido, e só lembramos dele quando o equilíbrio falha. A terceira habilidade é subir 4 andares de escada sem pausa para respirar. Você sobe 4 andares seguidos, diga honestamente, sem parar, sem se segurar no corrimão. E ao chegar lá em cima, você consegue falar mais ou menos sem ter uma conversa muito entrecortada, sem ficar ofegante, sem sentir que o coração vai sair do peito. E você não precisa subir muito rápido, só precisa subir sem parar, mas não precisa ser uma corrida, um sprint. Olha, se a resposta for não, seu sistema cardiopulmonar tem uma reserva baixa. Esse teste, assim como qualquer outro teste cardiorrespiratório, reflete isso sua capacidade cardiopulmonar, que em linguagem técnica chamamos de VO2 máximo. Quantidade de oxigênio consumida pelo corpo sob esforço máximo. Entre todos os marcadores de saúde, este é provavelmente o mais importante, acredite, mais até que colesterol, glicemia, pressão arterial ou qualquer outro. Em 2024 foi publicado esta meta-análise com mais de 20 milhões de pessoas. Conclusão: aqueles que tinham um VO2 máximo mais alto, comparados com aqueles que tinham um mais baixo, reduziam sua mortalidade por todas as causas em 53%. Cada incremento de um MET, um equivalente metabólico, uma unidade de capacidade cardiorrespiratória, reduz sua mortalidade entre 11% e 17%. Estamos falando da métrica de saúde com maior poder prognóstico conhecida na medicina. Se nos basearmos nas tabelas de padrões normativos do American College of Sports Medicine, entre os 50 e 60 anos um VO2 máximo abaixo de 31 em homens e abaixo de 23 em mulheres é preocupante. Mais de 45 em homens é ótimo e mais de 36 em mulheres é ótimo. Os valores intermediários indicam uma média aceitável. Como começar a melhorar isso? Olha, vou te dar a receita mais simples que conheço. Comece caminhando 4 minutos bem rápido e 3 devagar recuperando. Repita 4 vezes, faça isso 2 dias por semana. Muito simples, né? Bem, conforme você for melhorando, essa caminhada pode ir se transformando em trote, e esse trote em corrida. Da mesma forma, você pode fazer isso com qualquer atividade aeróbica. Nadar, subir escadas, pular corda, tanto faz. 4 minutos forte. 3 minutos leve. A habilidade número 4 é ter uma força de pegada melhor do que 80% das pessoas da sua idade. Um aperto de mão pode prever sua mortalidade? Imagine que eu vou à sua casa com um dinamômetro. Você aperta com toda a sua força com cada mão e eu te dou um número. Bem, parece ridículo, mas esse número é um dos preditores de mortalidade mais poderosos que temos. Uma revisão sistemática publicada no Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, com cerca de 2 milhões de pessoas, veja bem, conclui que aqueles que têm mais força de preensão reduzem sua mortalidade em 31%, e há muitos outros estudos. Em 2026, o British Journal of Sport Medicine publicou uma análise que conectava a força de preensão com coisas que você nem imagina: menos demência, menos Parkinson, menos depressão, menos doenças cardiovasculares, menos diabetes. A força da sua mão, portanto, é um indicativo da integridade não só do seu sistema muscular, mas de todo o seu sistema nervoso. Felizmente, há dinamômetros baratos à venda na Amazon. Mas, se você quiser fazer um teste caseiro parecido, pode se pendurar em uma barra por 30 segundos e isso vai medir algo semelhante. Ou carregar 2 halteres de 20 kg por 100 metros, um farmer carry. No final, tudo isso avalia a sua força de pegada, que é um indicativo da sua força geral em todo o corpo. Os critérios europeus de sarcopenia, conhecidos como EWG-SOP2, estabelecem o limite do problema em menos de 27 kg de força para homens e menos de 16 para mulheres. Agora vamos passar de usar apenas o músculo para usar a mente. Habilidade número 5. Lembrar de 3 palavras após 5 minutos. Vamos fazer um teste agora mesmo. Repita estas 3 palavras comigo. Repita isso enquanto assiste ao vídeo. Muito bem. Limão, chave, bola. Novamente, limão, chave, bola, ótimo. Vou perguntar de novo em 5 minutos. Continue assistindo ao vídeo, não anote. Muito bem, esta é a base do Mini-Minicog, uma ferramenta de triagem cognitiva que leva 3 minutos. É muito simples.
A doutora Sue Borson publicou originalmente em 2023, há 23 anos, no Journal of the American Geriatrics Society. Na versão completa, lembrar as 3 palavras após 5 minutos vale 3 pontos, e desenhar um relógio com todos os números corretamente vale 2 pontos. Se tirar menos de 3 em 5, é necessário uma avaliação mais detalhada funcionando como triagem. Uma meta-análise de 2024 publicada na PLOS ONE, com quase 5.000 idosos, mostrou que justamente o Mini-Minicog detecta o declínio cognitivo com bastante precisão. Você ainda se lembra das palavras? Vamos ver quais serão. Bem, você sabe que a cognição se treina como um músculo. Aprender algo novo, leitura ativa, exercício aeróbico, muita exposição social e, além disso, esse treinamento tem que ser contínuo. Todo dia, uma dose de treino cognitivo. O próximo ponto tem a ver com o seu cérebro tanto quanto, ou até mais do que qualquer teste. A habilidade número 6 é dormir no mínimo 6 horas sem acordar e sem remédios. Me diga, você dorme de 6 a 8 horas seguidas sem acordar 5 vezes ou usar remédios e ainda acorda descansado? Se sim, parabéns. Enquanto você dorme, o cérebro faz algo que não faz acordado. Ele se limpa, literalmente se lava. O sistema linfático abre pequenos canais entre os neurônios e os vasos sanguíneos, e isso faz com que as proteínas tóxicas que se acumularam durante o dia sejam eliminadas, incluindo a famosa beta-amiloide, que está relacionada ao Alzheimer. É o ciclo de limpeza mais importante do seu corpo e só acontece enquanto você dorme, e além disso, enquanto você dorme profundamente, enquanto você dorme no sono de ondas lentas. Um estudo publicado na Nature Communications em 2021 com quase 8.000 pessoas, acompanhadas durante 25 anos, concluiu que dormir 6 horas ou menos entre os 50 e 60 anos aumentava o risco de demência em 30%. Mas atenção ao detalhe, dormir mais de 9 horas não é bom, é pior. A relação entre sono e mortalidade tem formato de U. Dormir muito pouco e dormir demais parece estar relacionado a um risco maior. E há um dado recente do Reino Unido Biobank que muda o jogo, porque o que mais prediz o risco não é quanto você dorme, mas sim o quão regular é o seu sono. Dormir e acordar sempre no mesmo horário diminui mais o risco de demência do que dormir só meia hora a mais. Pense nisso. Regularidade antes de quantidade, mesmo horário para dormir e acordar pelo menos 6 dias por semana, e sim, todo o resto também. Luz natural assim que acordar, última refeição 3 horas antes de dormir para não atrapalhar o sono, quarto escuro e fresco e uma mudança polêmica. Se você depende de hipnóticos para dormir, tente reduzi-los com orientação médica, pois há evidências de maior mortalidade e demência. E a habilidade número 7. Ter desejo sexual espontâneo pelo menos 3 vezes por semana. Ter desejo sexual espontâneo várias vezes por semana e nos homens manter as ereções matinais é um dos marcadores mais precisos de saúde cardiovascular, endócrina e geral que existem. Não estou brincando, vou te provar. A artéria do pênis mede entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. As artérias coronárias medem entre 3 e 4. Quando há disfunção endotelial generalizada, quando a irrigação começa a se deteriorar, a artéria pequena falha antes da grande. O pênis é o dedo duro do coração. Por isso, um homem com disfunção erétil tem risco cardiovascular elevado, mesmo que seu eletrocardiograma seja perfeito. Atenção, nem toda disfunção erétil tem origem cardiovascular, também pode ter origem psicogênica, o que é muito comum. Esta meta-análise publicada em 2013 com quase 93 mil homens demonstrou que a disfunção erétil aumenta o risco de infarto em 62% e a mortalidade geral em 25%. E em homens jovens entre 40 e 50 anos, esta série constatou que ter disfunção erétil multiplicava por 50 a incidência de coronariopatia nos anos seguintes. Por 50, a disfunção erétil surge, em média, 3 a 4 anos antes do primeiro evento cardiovascular. Portanto, lembre-se, é um forte sinal de alerta. Em mulheres, claro, não temos o equivalente direto, mas o desejo sexual espontâneo e a função vascular realmente têm paralelos. Uma queda brusca e persistente, fora de um luto ou de uma mudança de vida, merece consulta endocrinológica e ginecológica. E às vezes se resolve com uma terapia hormonal bem planejada e às vezes com outras coisas, não é uma questão de idade. Não é normal nunca mais ter desejo sexual, mesmo que você tenha 50 ou 60 anos. Lembre-se do que falei, a reserva fisiológica é seu seguro de vida, mas se perde silenciosamente e aos poucos. Quando um dia você precisar dela, ela já não estará lá. Más notícias, mas também existem boas notícias. E como você viu, tudo é treinável. Eu te proponho um acordo. Envie este vídeo para as pessoas com mais de 60 anos que você acha que precisam assistir.
Você pode estar dando a elas, sem saber, 10 anos a mais de vida útil. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e continue se empoderando.